Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês aqui o seguinte, tá? Na verdade, propor uma reflexão. Quando você está sem dinheiro, você faz viagem? Quando você está sem dinheiro, você gasta com turismo? Quando você está ali sem dinheiro, você vai comprar uma passagem aérea para passear com a família? Não vai. Então, vamos dizer uma coisa aqui bem clara. Nesse domingo, que antecede aí, né, o próximo, que é um dia muito importante, eu quero homenagear você, que é o brasileiro de bem, brasileiro trabalhador, brasileiro que não quer viver às custas dos outros e quer viver pelo suor do seu próprio trabalho, ter ali a sua liberdade para poder trabalhar e a segurança suficiente para poder sair de casa e voltar com a sua integridade protegida. Eu vou fazer uma homenagem hoje para você, entregando para você uma série de notícias maravilhosas que mostram que estamos no caminho certo. Sim, ao contrário do que os pessimistas dizem, ao contrário daquilo que o pessoal do Quanto Pior Melhor quer nos convencer, vou mostrar para você que estamos no caminho correto e que temos muitas coisas maravilhosas acontecendo e que essas informações geralmente não chegam até as pessoas. Mas aqui no canal Daniel Lopes você sempre tem acesso às melhores informações, todas elas muito bem documentadas, separadas numa lista com os links das matérias citadas, sempre aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Então vamos lá. Quando você está sem dinheiro, você viaja? Não. Quando o povo de um país está sem dinheiro, vai gastar com turismo? Não. Então, se o Brasil tivesse ruim, como dizem que está, o pessoal estaria viajando tanto? Com certeza não. Como está o turismo então? Obviamente, o turismo será um importante referencial para a gente saber se estamos bem ou não. Vejam só, o turismo brasileiro fatura 17,6 bilhões só no mês de agosto. Mesmo com passagens aéreas mais caras, o setor continua crescendo. Olha que matéria maravilhosa. Esse levantamento foi feito não pelo Ministério de Turismo, nem pela gestão atual, mas feito é um levantamento mensal que é feito pelo Conselho de Turismo da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio São Paulo, com base em dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, isso significa o quê? Que o pessoal está se sentindo confiante, não está ali guardando dinheiro, está viajando. Isso é um importante referencial. Outra matéria muito interessante aqui, Brasil deve fechar 2022 com cerca de 4,2 milhões de turistas internacionais. Olha que maravilha! Não é só o brasileiro que está fazendo turismo interno, o estrangeiro também está vindo para cá. Isso significa o quê? Significa dinheiro entrando aqui, significa que eles estão vendo o nosso país com bons olhos. Olha que maravilha, tá? O Brasil ali está numa posição muitíssimo privilegiada, ao contrário do que eles estão falando. Por quê? Outra matéria aqui. Brasil registra a chegada de 2,9 milhões de turistas no período de 2 anos. Olha só como nós estamos com esse setor que foi muito prejudicado na crise sanitária, muito robusto. Essas são informações que você precisa mostrar para as pessoas, ok? Mostrando para as pessoas e compartilhando essas informações, cujos links a gente deixa sempre aqui embaixo no primeiro comentário fixado, você se transforma num agente de mudança positiva na sociedade, ok? Agora, outra matéria legal. Viagens nacionais é a escolha de 77% dos turistas. Para 59% dos consumidores brasileiros, férias de verdade incluem algum tipo de viagem e 72% querem viajar e conhecer novos lugares. Isso significa que o pessoal está tendo dinheiro sobrando para poder fazer esse tipo de passeio. É claro que não é todo mundo, tem muita gente ainda no Brasil que infelizmente está numa situação desfavorável, mas temos visto sim uma melhora e essa melhora é traduzida em várias questões que eu vou apresentar aqui para vocês. Se não fosse assim, a Latam não estava dobrando a oferta de voos, por exemplo, entre o Brasil e o Chile. Agora eles estão contando aí com 504 voos mensais e 64 semanais. Florianópolis e Curitiba serão os novos pontos de partida, ou seja, expansão do setor aéreo, expansão do setor do turismo. Outra informação interessante sobre o turismo, que é um excelente referencial para saber se o país está saudável ou não. Turismo cresce em agosto e atinge patamar pré-crise sanitária pela primeira
Fez. Matéria agora do último dia 14. Considerando o período de janeiro a agosto, o segmento teve uma expansão de quase 40% na comparação com o mesmo período de 2021. Ok? E além disso, começam a aparecer várias matérias, como por exemplo, turismo brasileiro reencontra o caminho do crescimento. O que significa isso? Significa que o povo está se sentindo mais tranquilo, do contrário, não estaria gastando uma parte da sua renda, e é um sinal de que eles estão com renda com esse tipo de coisa. Agora vejam, o Brasil recebeu neste ano de 2021 mais do que o dobro de turistas estrangeiros do que recebeu no ano passado. De janeiro a agosto de 2022, 1,6 milhão de visitantes de outros países entrou no nosso território com visto de turista, número nada mais nada menos que 169% maior do que o registrado no ano passado inteiro, ok? E é claro que se o turismo é um excelente referencial para saber se a nossa economia está boa, a nossa balança comercial também. Porque eu pergunto para você, uma família que gasta mais do que ganha consegue subsistir durante muito tempo? Obviamente que não, né? Vai chegar um momento ali que o negócio vai dar ruim e as finanças familiares vão quebrar. Com o país é a mesma coisa. Se um país está gastando mais do que recebe, ele simplesmente não consegue progredir nem prosperar. Como é que está a situação do Brasil? Olha que matéria maravilhosa. Balanço comercial tem superávit de 129% na primeira quinzena de outubro. O saldo das 2 primeiras semanas do mês foi de 2,13 bilhões. Aí você fala, Daniel, bilhões de quê? De reais? Não, bilhões de dólares. A agropecuária também registrou crescimento expressivo nas exportações, crescimento esse de quase 100%. Além disso, vejam em termos comparativos, país que sempre foi muito próspero, considerado um dos grandes candidatos a se transformar numa superpotência mundial, Japão. Como é que está a situação da balança comercial do Japão? O balanço comercial do Japão registrou nada mais nada menos que um déficit de 73 bilhões de dólares no primeiro semestre, tá? Olha só que situação ruim para os japoneses. Ao contrário disso, o Brasil fechou o mês de setembro com superávit de 3,99 bilhões na sua balança comercial, tá? Olha só, não é sinal de que a gente está ruim como eles estão dizendo. Superávit, obviamente, do agronegócio puxou o saldo da balança comercial brasileira, como não poderia deixar de ser. E aí você pode perguntar, como é que está a situação lá na Europa? Para a gente comparar o Brasil aí com os outros países. Balanço comercial na zona do euro mostrou um déficit de 50,9 bilhões de euros só no mês de agosto. Em agosto, a área da moeda comum teve um superávit de 2,8 bilhões. O déficit acumulado no ano chegou a 228,8 bilhões, totalmente o inverso daquilo que estamos vendo aqui no nosso país. E as contratações? Eu digo para você, quando você está sem dinheiro, você contrata ali pessoas para trabalhar para você? Alguém para ajudar em casa? Você contrata ali a faxineira ou você dá um jeito de fazer as coisas? As mulheres, quando estão sem dinheiro, vão fazer a unha no salão ou fazem em casa? Então, você já sabe essa resposta. Como é que ficam as contratações então? Contratações para o fim do ano já começaram. 95 mil vagas devem ser abertas. E não é por outro motivo que o Brasil gerou 278,6 mil empregos formais no mês de agosto. Aí você pergunta, quem que trouxe essa informação? Quem trouxe essa informação foi o CAGED, tá certo? O CAGED tem ali as estatísticas mensais do emprego formal. Neste ano, nós já temos um acumulado de nada mais, nada menos do que 1,8 milhão de novas vagas de emprego. É ou não é sinal de que o negócio está melhorando? Não estou dizendo que está às mil maravilhas, está melhorando sim, e os dados comprovam isso. O Brasil teve a maior queda no desemprego, para você ter noção, entre os países do G20, segundo o ranking. Levantamento da Austin Rating registrou uma queda de 4,2 pontos percentuais no desemprego em um ano no nosso país. Tivemos a maior queda do desemprego, então, entre todos os países que compõem o G20. E o setor de serviços? Como é que é isso? Tá? Como é que estão os volumes de serviços prestados? Quando você está sem dinheiro, você vai ao shopping e come no restaurante,
Você vai no restaurante ali de rua ou vai no restaurante comer no shopping, você come em casa para economizar um dinheiro. Então o serviço, quando o país está sem dinheiro, o serviço não tem crescimento, ele decresce. Como é que ficou o setor de serviço então? No mês de agosto, para você ter uma ideia, o setor de serviços cresceu 0,7%. O volume de serviços prestados no país cresceu pelo quarto mês consecutivo. Com esse resultado, já superou 10,1% o patamar em que operava antes da crise sanitária, em fevereiro de 2020, e fica a menos de 1% do nível recorde. Estamos em quase recorde de crescimento no setor de serviços. E como é que fica a confiança? Quando um povo está pessimista, a confiança cai. Você gasta menos dinheiro, você guarda dinheiro, você não faz uma obra em casa, não compra um celular novo, um carro novo, um telefone novo. Você não compra nada disso, não faz uma viagem, não vai ao shopping, não vai ao restaurante. Como é que está a confiança? A confiança do empresariado ou a confiança empresarial subiu 0,8 ponto em setembro, atingindo o maior nível desde agosto de 2021. Quando o empresariado está mais confiante, eles contratam mais. Contratando mais, reduz o desemprego. Reduzindo o desemprego é mais gente com salário. Mais gente com salário é mais gente consumindo. Mais gente consumindo é mais gente vendendo. Mais gente vendendo é mais gente lucrando. Mais gente lucrando é mais gente contratando. E por aí vai, o círculo da virtude vai se impondo. O índice de confiança da construção, por exemplo, ele cresceu 3,5 pontos em setembro. É o maior nível desde novembro de 2012. E quem disse isso não foi o Ministério da Economia nem a atual gestão, foi o FGV-IBRI, tá certo? Foi o Índice de Confiança da Construção, ICST, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, o FGV-IBRI, tá? E como ficam as nossas exportações? Exportação do agro estão atingindo um novo recorde, né? Só para você ter ideia, o Paraná gerou 13 bilhões em divisas do agronegócio nesse mesmo período, também número recorde. Tivemos também receita das exportações, por exemplo, de ovos. Receita das exportações de ovos cresceram 12,3%. Alta acumulada no ano já chega a 55,4%. Exportações do agro tiveram um crescimento só no mês de setembro de 38%, atingindo a marca aí praticamente 13,9, quase 14 bilhões de dólares. Foi um novo recorde para este mês. Olha só quantas notícias maravilhosas. Como é que está a intenção de consumo da família? Você está se sentindo mais tranquilo para consumir? Levantamento mostrou que a intenção de consumo das famílias cresceu 2,1% em outubro. Tá? Olha só que maravilha. Quem traz essa informação é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Se não tivesse legal o país, não estava assim. Agora, um dos grandes referenciais para a boa situação de uma economia é a venda do papelão ondulado ou a venda de caixa de papelão. Venda de caixa de papelão tem batido recordes em cima de recordes aí, graças a Deus. Isso mostra aí a alta na atividade econômica brasileira e vem aí confirmado pelas muitas caixas de papelão que têm sido vendidas pelas fábricas da Klabin em Jundiaí, São Paulo. Isso significa o quê? Quando você tem mais mercadorias sendo vendidas, precisa de mais embalagens. Mais embalagens é a indústria do papelão ondulado que vai trazer, é um excelente referencial para a nossa economia. E aí, pessoal, gostaram dessas notícias? Gostaram da homenagem que eu fiz para você, brasileiro cidadão de bem, nesse domingo aí que antecede o próximo, né? Onde tem coisa importante para acontecer? Todas as matérias citadas, os links estão aqui embaixo. Deixo um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom e me diz aí o que você achou dessas notícias. Você já viu essas notícias em outros lugares? Você ficou feliz? Isso te deu um ânimo? Levantou a sua moral? Diz aí para mim aqui embaixo. Dá uma moral aí também, dá o like se você gostou do vídeo. Quando você dá o like na plataforma, entende que você está gostando do conteúdo. Manda para mais gente. Clica aí no sininho das notificações para receber todas as novidades do canal Daniel Lopes. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!